Sabe, tem uma frase em Hamlet, sabe? O gato vai miar e o cachorro vai ter o seu dia. Quero dizer, gatos miam, cachorros latem. Tucker Carlson faz afirmações absurdas e isso já era de se esperar. Lembra no último verão? Antes dos ataques cirúrgicos contra as instalações nucleares iranianas, ele disse que dezenas de milhares de americanos morreriam se aviões americanos decolassem. Isso simplesmente não aconteceu. Tucker Carlson é um covarde e está errado sobre o Irã. E quem melhor para confrontá-lo do que a única e incomparável Douglas Murray, a lenda, o brilhante, o gênio, o melhor de todos os tempos. A pessoa que admiro desde o começo, uma das primeiras pessoas que me fez entrar na política. Curiosidade, e tenho muita honra em chamá-lo de amigo. Douglas Murray é um verdadeiro gênio. E ele é, na verdade, um jornalista de guerra, ele é alguém que entende sobre guerra. Foi assim que ele passou a estar presente na cena de Israel, foi assim que ele adquiriu toda a sua experiência, foi assim que ele passou a entender todo o tema da islamização. Eu adoro, cara. E ele, com toda razão, critica Tucker Carlson, que está liderando esse movimento literalmente retardado de pessoas que acham que essa guerra é realmente ruim para os Estados Unidos e por aí vai, e que simplesmente não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. Vamos assistir ele no Free Press explicando por que Tucker Carlson literalmente não entende o que está acontecendo. E aliás, se você olhar a página dele, não faça isso, não vá olhar, não vá conferir a página do Tucker Carlson. Por que eu recomendaria que você fizesse isso? Mas uma das entrevistas mais recentes dele está obviamente falando sobre como toda essa questão do Irã é uma teoria da conspiração, porque você sabe, no fim das contas é tudo sobre dinheiro. Coincidência a captura de Maduro ocorrer antes disso. Agora, com o petróleo do Irã possivelmente indisponível, o petróleo venezuelano pode enriquecer os Estados Unidos. São tantas teorias da conspiração que eu não consigo me importar com nenhuma delas. Eu não consigo me importar com o Carlson nunca. Mas eu adoro um pouco do Douglas Murray, o sotaque dele, o jeito dele, a inteligência dele. É tudo maravilhoso. Então vamos assistir isso por um segundo. Mas antes, não esquece de clicar no botão de inscrever-se. Eu sou Meira K. Este é o Pushback, então inscreva-se se você quer resistir à insanidade dos Tuckers e islamistas. Tudo o que está acontecendo, a grande mídia e seus idiotas precisam acabar. Nós oferecemos a solução ao fornecer informações de verdade, que não faz você querer destruir seus próprios neurônios ou a sua comunidade ao seu redor. Então, bem-vindo ao Pushback. Adoramos ter você aqui. Vamos ver Douglas Murray na Free Press. Douglas Murray, obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você. Eu adoraria saber suas reações iniciais aos ataques desta manhã. Minha primeira reação é que não estou surpreso com os ataques, acho que ninguém está. Se acompanhou o aumento das forças na região nas últimas semanas. Acho que o que talvez tenha confundido algumas pessoas é algo que não deveria confundi-las. Se elas acompanham a forma como o presidente Trump costuma agir, que é assim, ele diz: você tem que fazer X no 3, e aí é meio como aquele velho truque de contar um, dois, três. Ele dá um prazo. E quando fica claro que a pessoa com quem ele está, ou o país, o regime com quem ele está tentando negociar, claramente não vai cumprir esse prazo. Ele não espera que eles fiquem enrolando, ele simplesmente age. E eu acho que foi isso que vimos na declaração que ele fez nas primeiras horas desta manhã. Ficou claro que, na visão dele, simplesmente que os iranianos estavam, o governo revolucionário iraniano estava simplesmente enrolando ele e outras partes, e ele decidiu não ser mais enrolado. De certa forma é surpreendente, mas também é algo típico. Trump, é assim que se deve negociar. Dou um pouco de margem, mas se não houver consideração, então tchau, acabou. Não vou mais me incomodar. Vamos embora. Você conversou com o presidente e falou sobre essas questões com ele em particular. Nos conte um pouco sobre a mentalidade dele. Pergunto por que ele, como presidente, faz campanha prometendo tirar os Estados Unidos de conflitos e priorizar a América. É por isso que a base dele gosta tanto dele, e mesmo assim, durante o governo dele, vimos vários enredamentos. Irã em junho, na guerra de 12 dias, destituindo Maduro na Venezuela, lançando ataques na Nigéria. Ainda assim, seus apoiadores seguem confiando nele, apesar de parte da base maga estar claramente chateada. O que você acha dos os retardados do Tucker Carlson pelo mundo? Explique o que se passa na cabeça dele agora. Bem, acho que é fundamental focar em uma palavra e usá-la. Você mencionou enredamentos, mas isso é justamente o contrário da política externa do presidente Trump. Explique isso melhor. Cada um dos casos que você citou são, de certa forma, o oposto de um enredamento.
A guerra do último verão não foi a Força Aérea Americana se envolvendo nos céus do Irã, foi um conjunto muito específico e preciso de ataques, principalmente contra as instalações nucleares iranianas. Mesma coisa com a Venezuela. Foi uma operação cirúrgica, muito rápida e muito bem sucedida para tirar Maduro e depois sair imediatamente. E eu prevejo que veremos a mesma coisa aqui com essa última ofensiva contra o governo revolucionário do Irã. A última coisa que o presidente Trump quer fazer é se envolver em qualquer lugar. Você está absolutamente certo. Ele fez campanha dizendo que a América não entraria em guerra sem fim, que não teria que manter tropas em solo estrangeiro. Como aconteceu nas décadas após o 11 de setembro, é exatamente o oposto disso. Ele quer intervenções muito precisas, direcionadas e pontuais, e nesta ocasião, com um objetivo muito claro, assim como na operação contra Maduro, o objetivo declarado de tirar Maduro da Venezuela e levá-lo à justiça nos Estados Unidos. É igual a todos esses idiotas do lado mais intenso do MAGA. Eles simplesmente não sabem como olhar para os fatos. Eles simplesmente não sabem como enxergar fatos simples. Uma guerra de 12 dias, bam, Maduro, bam, Nigéria, bam. Tudo é eficiente e rápido, nada enrolado. Ainda assim, insistem que a Terceira Guerra Mundial está para começar. A situação está insana. Essa guerra pode ser a pior de todas, mas os Estados Unidos não vão se envolver nem ficar presos em um conflito sem fim. Eles vão agir, vão fazer algumas coisas insanas, já estão fazendo coisas insanas, e pode haver consequências negativas por causa disso. Isso pode acontecer após tentar resolver um conflito intenso. É normal, mas depois eles vão embora. Se você acha que soldados americanos vão entrar agora e ficar no Irã por muito tempo, não, amiga, você está enganada dessa vez. O objetivo declarado do presidente é que ele quer tomar as ações que tomou, as ordens que deu à Força Aérea Americana. E agora ele pediu ao povo iraniano que tome o seu futuro em suas próprias mãos. Não há nenhum desejo na administração em Washington de se envolver no Irã. E eu só acrescentaria mais uma coisa, estou bocejando. Não porque Douglas está entediada, mas porque os iranianos não me deixam dormir de jeito nenhum. Uma das coisas importantes no pensamento da administração, não como presidente, mas da administração como um todo, é que, claro, ela tem, como muitos americanos têm, guerras eternas pós 11 de setembro. Medo, não há dúvida disso, mas existe uma perspectiva de longo prazo muito importante que seus convidados anteriores já observaram, que é o fato de que o regime no Irã, que está lá desde 1979, tem sido um inimigo declarado da nação americana desde 1979. Donald Trump fez questão de mencionar em sua declaração desta manhã o fato de que este é o regime que grita morte à América e faz isso há cerca de 47 anos. Aliás, Pete Hegseth disse isso da melhor forma. Eles gritavam morte à América, morte a Israel, e agora receberam morte da América e morte de Israel. Essa frase não é um pensamento meu. Ele, o presidente Trump, viu uma oportunidade com aliados na região, viu uma chance de agir e de incentivar o povo iraniano a agir e tomar isso em suas próprias mãos. Mas sem esquecer aquela questão de longo prazo que os Estados Unidos têm com o governo revolucionário no Irã, uma questão de longa data, incluindo, só para citar rapidamente, claro, e sempre vale lembrar disso, e ele mencionou isso em sua declaração esta manhã, lembrando que, entre outras coisas, uma das razões pelas quais o Iraque deu tão errado depois de 2003 foi por causa do governo revolucionário no Irã, foi o fato de que eram as forças iranianas que estavam fornecendo e levando os explosivos improvisados para o Iraque. Isso matou militares americanos, desde a menção aos atentados ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, até aqueles ataques intermináveis contra tropas americanas no Iraque após 2003. O presidente Trump deixou claro, sabe, que vamos mais uma vez lembrar as pessoas que há um preço a pagar por atacar tropas e interesses americanos. O vice-presidente J.D. Vance afirmou que não há chance de ação militar no Irã resultar em guerra prolongada. O governo e o povo americano também não querem envolvimento. Mas você acha que é possível para Trump alcançar os objetivos desta guerra sem um envolvimento prolongado? Eu acho que sim, com certeza.
Os ataques cirúrgicos contra figuras de alto escalão do regime são absolutamente cruciais. Mas é claro, como eu disse, a segunda etapa está nas mãos do próprio povo iraniano. Acredito que muitos aspectos importantes sobre o presidente Trump e sua política externa são frequentemente mal interpretados. Mas um deles é esse ponto crucial. Quando ele diz algo, ele realmente quer dizer aquilo e invariavelmente age de acordo. Nas últimas semanas, muitos comentaram sobre o que o presidente Trump disse ao povo iraniano durante os protestos. Que ele disse ao regime que se eles realizassem execuções em massa, como estavam ameaçando fazer, a América interviria. O regime em Teherã recuou em relação a algumas das execuções públicas, mas isso não impediu que as execuções continuassem, não impediu o massacre interminável do povo iraniano que saiu às ruas. Mas quando Donald Trump disse: "Nós vamos ficar do lado de vocês, do lado do povo", e então isso levou um tempo. Alguns disseram, viu, ele os decepcionou, não era sério. Retomo esse ponto. Geralmente, quando o presidente Trump diz que vai fazer algo, ele realmente faz. E claramente, esta é a janela em que ele viu uma chance ideal de alcançar seus objetivos. Quero falar sobre isso. Quero ser alguém que, quando as pessoas falam de mim, elas digam, quando ela diz que vai fazer algo, ela realmente cumpre, porque isso é um grande elogio. Mas é tão louco até onde a mídia vai para se enredar, para tentar nos convencer a não enxergar os fatos e a verdade, que estão bem na nossa frente. E Douglas Murray faz um trabalho tão bom em simplificar as informações que tudo faz sentido, sabe? Mas agora a gente realmente precisa falar sobre a pergunta que vimos nesse vídeo, Tucker Carlson. O que Douglas Murray pensa sobre isso? Aquele imbecil? Vou falar rapidamente sobre Tucker Carlson. Hoje cedo, Tucker declarou que o ataque ao Irã foi, abre aspas, absolutamente nojento e maligno. As reportagens sugerem que ele faz lobby contra a decisão e insinuou que isso dividirá a base de apoio do presidente. A gente meio que já viu isso acontecer em outros envolvimentos estrangeiros. O que você acha da resposta do Tucker? Quero dizer, sabe, tem uma frase em Hamlet, sabe? O gato vai miar e o cachorro vai ter o seu dia. Quero dizer, gatos miam, cachorros latem. Tucker Carlson faz, sabe, afirmações absurdas e isso já era de se esperar. Lembre-se, no verão passado, antes dos ataques cirúrgicos contra as instalações nucleares iranianas, ele disse que dezenas de milhares de americanos morreriam se aviões americanos decolassem. Isso simplesmente não aconteceu. Eu não acho que ele tenha qualquer entendimento específico sobre essas coisas. Ele tem uma espécie de surtos de opinião e tudo bem, esse é o direito dele. Todo mundo pode dizer o que pensa, mas quero dizer, ele simplesmente esteve completamente errado sobre essas questões no passado. E principalmente, ao que parece, infelizmente, ele é movido apenas por esse desejo de tentar afirmar isso. A América é basicamente controlada por Israel, pelos judeus, e simplesmente faz o que Israel manda. Quero dizer, é isso que ele diz, é isso que ele faz, é nisso que ele acredita. Sabe, temo que há várias figuras que antes eram sérias e proeminentes que hoje em dia veem tudo por esse prisma. Mas, sabe, é importante não se distrair do que realmente importa, que é o fato de que o povo iraniano vem sendo reprimido por esse regime desde 1979. Isso é sobre eles terem uma oportunidade histórica de realmente retomar o seu país. E só pense no número de vezes nas últimas décadas, incluindo a Revolução Verde em 2009. Pense no número de vezes que o povo iraniano saiu às ruas para tentar protestar contra esse regime em seu país, até mesmo para tentar derrubá-lo. Toda vez que essas forças de segurança interna, como a milícia Basij e outras que você mencionou, usam uma violência inacreditável e brutal contra o povo e fazem de tudo para tirá-los das ruas. Esta parece ser a melhor oportunidade que o povo iraniano teve desde 1979 para realmente recuperar seu país. E isso é o mais importante no momento, não as bravatas de vários. Só mais uma coisa sobre isso, porque você sabe, Tucker pode estar errado e ser ultrajante, mas ele tem um grande público e uma influência enorme, especialmente para uma parte da direita americana. Por que você acha que os seguidores dele, os fãs dele e outros da direita são tão suscetíveis às opiniões dele e esse tipo de pensamento conspiratório?
Bem, infelizmente é um tipo de pensamento de baixa resolução, que é sempre assim com o pensamento conspiratório. Você tem uma explicação universal para tudo. E em um mundo complicado, algumas pessoas gostam da ideia de ter uma explicação única para tudo, uma única conspiração para explicar tudo. Mas, sabe, por mais lisonjeiro que isso possa ser, e por mais simples que seja para muitas pessoas, nunca é um bom prisma para enxergar tudo. Quero dizer, só considere o fato de que, por exemplo, quero dizer, até mesmo hoje de manhã, um governo como o do Reino Unido, que é liderado por um primeiro-ministro é até cômico, apesar do momento difícil, mas novamente ele fez uma coletiva dizendo: quero deixar claro que não estamos envolvidos nisso. Como se alguém achasse que eles estavam, mas só lembre-se de que até mesmo aqueles países que são a Grã-Bretanha e alguns de seus parceiros europeus, nesta manhã, disseram: sabe, basicamente não queremos, queremos ver uma diminuição da escalada. Apenas observe que até mesmo esses países fizeram observações importantes sobre o terrorismo que o governo revolucionário iraniano vem praticando em seus próprios países. Exatamente, Tucker Carlson, apenas Tucker Carlson, Douglas Murray, criticando Tucker Carlson por quem ele é e por seus seguidores pela incapacidade de pensar e analisar fatos. Graças a Deus você está no pushback, pois isso mostra que pensa por si mesma e você sabe como realmente identificar manipulação da mídia e personalidades que só querem chamar atenção mentindo descaradamente em comparação com o que realmente está acontecendo na realidade? Obrigada ao Douglas Murray por sempre ser um farol de verdade para nós e para o mundo todo. Mesmo que isso signifique que algumas pessoas não gostem dele por causa disso, nós não ligamos. Sempre apoiaremos quem não teme se manifestar e resistir. Então, obrigada, Douglas, por tudo o que você fez por nós nos últimos anos e por tudo o que ainda vai fazer por nós, buscadores da verdade, e obrigada por estar aqui conosco no Pushback. Eu sou Meira K e nos vemos em breve.